A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos falar sobre dons espirituais. E hoje será sobre os dons de curar. E os dons de curar está na classe dos dons de poder. Então vamos entender como funcionam os dons de cura e como saber se eu tenho dom de cura e muito mais. Então ouça até o final. 1 aos Coríntios 12, verso 9 diz assim: há outro no Espírito a fé, há outro no mesmo Espírito dons de curar. Os dons de curar. Para falar sobre os dons de curar, precisamos falar de Jesus, pois as curas ocuparam um lugar de destaque no ministério de Jesus, enquanto ele andava aqui na terra. Jesus tinha um ministério de cura, e ele também deu autoridade aos seus discípulos para curarem os enfermos. Mateus 10, verso 8. Mas qual é o propósito dos dons de curar? O propósito dos dons de curar é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. E quando a gente vê lá no original da Bíblia a palavra dons de curas, essa palavra dons de curas está no plural. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, que a palavra dons de curas está no plural e os outros demais dons estão no singular. Mas por que a Bíblia diz dons de curas no plural e não dom de cura? Irmãos, a Bíblia não nos mostra isso especificamente, mas é possível que quando se fala em dons de curas, é porque existem diferentes tipos de enfermidades e doença. Pois, se fosse um dom só, não curaria todos os tipos de enfermidades e doenças. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Há muitos anos atrás, vários pastores que tinham ministério de cura, que tinham dons de curar, eles se reuniram e começaram a conversar sobre as curas, sobre o dom de curas. Então, eles observaram algo muito interessante, muito importante. Cada um deles tinha um tipo diferente de dons de curar. Um disse assim: olha, no meu ministério de cura, vários paralíticos andam. Aí o outro dizia: já no meu ministério de cura, nenhum paralítico andou, mas porém, vários cegos enxergaram. Então o outro pastor dizia: no meu ministério de cura, nenhum cego viu, mas os surdos, todos os surdos, todas as pessoas foram curadas. Já outro dizia: no meu ministério, paralítico sempre andam, cegos sempre veem, mas nunca nenhum surdo foi curado no meu ministério de cura. Ou seja, isso significa que existem vários dons de curar. E isso por quê? Porque são dons de curar. Há vários dons de curar, ou seja, estas são as manifestações dos dons de curar. Mas, porém, vale lembrar que no ministério de Jesus, todos os tipos de doenças e enfermidades eram curadas. Mateus 9, verso 35. Por quê? Porque Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E Jesus tinha o Espírito sobre ele sem medida. E todos os dons de cura estavam em manifestação no ministério de Jesus. Jesus tinha todos os dons de curar. Mas hoje em dia nós vemos algumas pessoas que têm dons de cura, mas não têm todos os dons de cura igual a Jesus. Agora eu quero explicar algo muito importante. Eu quero que você entenda a diferença entre dons de curar e sinais de cura através da fé. Há uma diferença entre receber a cura pelos dons de cura ou receber a cura pelos sinais da fé. E o que significa sinais da fé? Jesus explicou lá em Marcos. Ele disse assim: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Esses expulsarão os demônios, esses falarão novas línguas, estes colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, se você crer em Jesus, esses sinais de cura te seguirá. E se você orar por alguém que tem uma enfermidade, essa pessoa será curada. Por quê? Porque estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As enfermidades serão curadas, enfermidades simples. Por quê? Porque isso é um sinal de fé, um sinal que você crê em Jesus.
Mas, porém, entenda a diferença para os dons de curar. Já os dons de curas são diferentes. Eles não curam apenas enfermidades simples, mas doenças graves. Os dons de cura, eles curam doenças graves, por exemplo, como doença de paralisia, de surdez, de cegueira, doenças como AIDS, câncer e tantas outras doenças gravíssimas. Nós sabemos que quem cura é Deus, mas, porém, nem todos terão dons de curar. Alguns terão apenas fé em Deus, e os sinais da fé, como a cura de enfermidades, serão manifestos. Compreende a diferença? Então, como saber se eu tenho dom de cura ou se eu tenho apenas o sinal de fé que manifesta a cura sobre a enfermidade? Como saber se eu tenho dons de curas? 3 pontos importantes. Primeiro, Deus tem que te falar que Ele deu o dom de cura para você. Ou segundo, Ele usou alguém para falar que você tem o dom de cura. E o terceiro, que vai confirmar o primeiro e o segundo ponto, é: se você já orou por alguém que tem uma doença gravíssima como AIDS, câncer, surdez e por aí vai, e essa pessoa foi curada. Se essa pessoa foi curada dessa doença gravíssima, então você tem o dom de curar. Mas lembre-se, você pode ter o dom de curar, não dons de curas. Então você precisa granjear os outros dons de curar. Compreendes? Para você poder chegar ao nível de Jesus, que tinha todos os dons de curas. Amém? E uma coisa que você precisa entender, que lá em 1 Coríntios 12, versículo 28, Paulo está dizendo que Deus, Ele equipou homens e mulheres com dons espirituais, e Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres. No final do versículo 28, Paulo diz assim: mas, porém, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são operadores de milagres, nem todos têm dons de curar. Compreendes? E vale lembrar que quem cura é Deus. Deus é quem cura, mas, porém, Deus usa cada um de acordo com o que Ele quer. Então você pode receber a sua cura através do sinal da fé que manifestará a cura, ou você também pode receber a sua cura através de alguém que tem dons de curar. Tem pessoas que têm os sinais de cura que os acompanham. Já outras pessoas têm os dons de curar. Ou seja, para que você entenda melhor, os sinais são a manifestação sobrenatural do Espírito. Já os dons de curas são as operações sobrenaturais do Espírito. Compreendes a diferença? E lembre-se de algo muito importante também. As pessoas podem ser curadas diretamente crendo em Deus através da fé. Mas quando se trata de dons de curas, há uma manifestação especial através do Espírito Santo de uma pessoa para outra. Mas vale lembrar também que quando se fala sobre dons do Espírito, não operamos conforme nós queremos, mas conforme o Espírito Santo quer. Mas, no entanto, se não houver dons de curas em operações, as pessoas sempre poderão ser libertas na base da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, Isaías 10, verso 27. A unção está sobre a palavra de Deus, por isso que é importante o cristão conhecer a palavra de Deus, ou seja, você também pode receber a sua cura através da fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pela fé em Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Então, se você exercitar a sua fé de acordo com a palavra de Deus, você pode receber a sua cura. Como o apóstolo Paulo disse, que os dons existem para edificação do corpo de Cristo, ou seja, os dons existem para o bem do próximo e não para benefício próprio. Por exemplo, assim como uma árvore frutífera, pois nenhuma árvore frutífera, ela se alimenta dos seus próprios frutos. Os frutos da árvore é para benefício dos outros.
As árvores frutíferas, elas não se alimentam dos seus frutos, elas se alimentam por onde? Pelas suas raízes. Então, se você se alimentar da raiz de Jessé, ou seja, se você se alimentar de Jesus, você vai produzir frutos, muitos frutos, que vai ajudar as outras pessoas. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Amém? E para terminar, guarde isso no seu coração. Os dons espirituais existem para ajudar o próximo. É para ajudar o próximo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.